Boa! E agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora mais bonita do Brasil, doutora Oh, Francine meu Mendonça. Deus. Chama ela de doutora Disney, gente. Ainda mais de rosa hoje. Bem-vinda mais uma Quem vez. dera. Boa Muito tarde. obrigada, Gi. Hoje nós vamos quebrar tabus, né? Vocês sabem que a toxina botulínica, que muitos de vocês conhecem pela marca Botox, também pode ser aplicada para várias doenças neurológicas. Você sabia, Gi? Fiquei curiosa, gostei de ver. Então, vamos desmistificar isso. Tudo isso! Agora, vai! Boa, doutora. Agora sim. Explica pra gente como age a toxina botulínica, como começou a ser usada. Ótimo. É bem interessante, Gi, porque todo mundo conhece pela estética, né? Pelas rugas, etc. Sim. Mas data aí dos anos 70, 80, que um oftalmologista testou a toxina botulínica, tá? Para o estrabismo, aquele que o olho fica deslocado, o pessoal chama de vesgo, entre aspas, ele testou para isso, tá? Sequencialmente, a toxina também foi testada para as doenças neurológicas, por exemplo, como o blefaroespasmo, aquele piscar que é o blefaro? excessivo, aquela pessoa que piscar. fica piscando, Tá. tá? Ou para aquela pessoa que tem um AVC e fica espástica, sabe? A musculatura que seria tensa, espástica, aquela doutora? contratura mantida do Tá. braço, fica com o braço assim, a perna, enfim. Nos anos 90 é que começou a ser utilizada para estética, para as rugas. Então, veja, antes Primeiro. disso, antes da estética, a toxina botulínica já vinha sendo utilizada aí pela neurologia, pela oftalmologia, e hoje tem várias indicações clínicas, né? Vamos pra- aprender pra várias todas, você aí áreas. de casa vai saber de todas também. Vamos começar pela distonia, doutor. O Botox pode atuar nestes casos? Explica pra gente o que é uma distonia primeiro. Vamos começar pela distonia, Gi, mas interessante antes disso eu mostrar como é que o Botox atua. Boa. Você sabe como é que ele vai atuar? E aí eu passo como é que ele vai atuar na distonia. Boa. Eu trouxe um videozinho explicativo aqui, porque é o seguinte, para o nosso cérebro controlar os nossos músculos, o que é que acontece? Eu quero contrair a minha mão. O nosso cérebro envia um comando pelo nervo, tá? E esse nervo chega até o músculo, tá bom? E envia essa mensagem. Então, aqui é a representação do nervo e aqui é a representação do músculo. E aqui a gente tem o encontro deles, que a gente tem a junção neuromuscular. Então, antes do movimento, Antes do movimento, tem uma mensagem pro cérebro. o cérebro manda a ordem, Tá. corre pelo nervo e o nervo envia até o músculo. Boa. Mas para o nervo mandar a mensagem para o músculo, ele envia isso por mensageiros, tá? Então o Botox ele vai atuar exatamente aqui. Ele vai impedir que um mensageiro chegue até o músculo, consequentemente o músculo não vai contrair, porque ele não recebeu o comando. Um dos Entendi. principais é a acetilcolina, mas isso nem cabe. Então é isso, o Botox vai atuar nessa junção do nervo e do músculo, impedindo a mensagem do nervo ao músculo, o músculo consequentemente relaxa. Pô, gostei da explicação hoje, ela tá dançando explicando. Eu tô de vestido. Acho que inspirou, gostei. E como é a distonia? Onde entra aí? Isso, exatamente. Então, como o músculo relaxa, uma das principais aplicações do Botox na neurologia é nesse relaxamento muscular. E tem doenças na neurologia, como a distonia, que nós temos é como se fosse uma mensagem errada do nervo para o músculo. E o músculo contrai excessivamente, tá? E aí, eu trouxe até para vocês a imagem de uma senhorinha. Existe a distonia cervical. Por exemplo, aqui você vê no pescoço, a musculatura do pescoço dela contraindo o músculo. E ela faz uma postura anormal da cabeça e do pescoço. Sim. Essa é a distonia. Uma Entendi. contração excessiva do músculo que faz uma postura anormal e muitas vezes dolorosa, tá? Aí o Botox. O Botox, a gente aplicando nessa musculatura, relaxa o músculo, consequentemente essa contração excessiva vai diminuir, tá? Olha Ou vai que interessante, melhorar. tá vendo, gente? Quem tá em casa, olha que dica importante. Às vezes, né, a pessoa tem uma distonia, não sabe, né, que pode aplicar o Botox, enfim, e ter aí, né, os movimentos de volta. Quanto tempo dura mais ou menos, doutora?
3 a 4 meses, é o tempo de atuação da toxina. Mais ou menos o Botox também. É mais ou menos, exatamente. Ele começa a agir em torno de 10 dias. Seu pico máximo é em 1 mês. Tem uma contraindicação? Alguém que não possa fazer uso ou não? Tem algumas contraindicações. Por exemplo, algumas doenças neurológicas, musculares ou de junção, como a miastenia. Infecções no local da aplicação, né, no local, então o local está infeccionado, inflamado, geralmente é contraindicação, tá? E eu trouxe também na distonia, existe uma distonia, por exemplo, o professor quando vai escrever, começa a tem dificuldade de escrever porque a mão torce. É o vídeo seguinte, olha, só na escrita, a mão torce. Então a gente consegue aplicar na musculatura que está relacionada a essa hipercontratura da mão, tá? Então, além sabia que esse piscamento excessivo também é uma distonia? É um tipo de distonia. Que é exatamente no próximo vídeo. Então, aquele piscamento excessivo é uma distonia, também pode ser tratado através do Botox, tá bom? A doutora já foi professora? Não. Nunca foi professora na vida? Já fui professora. Já fui professora de Química, Física e Matemática na faculdade. Explicando bonitinho, toda didática, vocês estão entendendo, né, gente, em casa? Ó, são dicas importantes, viu? Ó, vi direitinho a professora agora explicando, porque explica bem, de forma clara, que todo mundo entenda. Ah, que bom. Vamos nas sequelas do AVC, então. Pode ser utilizado também? Pode ser utilizado, porque quem tem sequela de AVC, tem muita gente que, além de perder a força, fica com a musculatura espástica. Você já viu uma pessoa que teve sequela de AVC que fica com o braço assim, ou com a perna né? com a perna enrijecida? Então, a gente também consegue aplicar para liberar essa musculatura. Tá? E outro ponto bem legal que eu quero explicar é a enxaqueca, Gi. A enxaqueca. Eu trouxe aqui... Aí, Nani tá ali ligadinha, que Nani Venâncio... Pois é, Nani. Ela dona de uma enxaqueca, tadinha. Aí, ela tá ali ligadinha. Olha, vocês sabiam, assim, aqui já muda um pouquinho o mecanismo, tá? Porque o Botox, ele vai impedir que aquele nervinho libere substâncias relacionadas à dor, tá bom? Então, na enxaqueca, nós aplicamos 31 pontos, gente. 31 pontos. 31? Todos esses pontinhos, tá? Na região frontal, na região temporal. Por quê? Porque nesses pontos existem nervos que passam e nós aplicamos o mais próximo desses nervos. Porque aplicando o mais próximo desses nervos, a gente diminui a liberação desses mensageiros da dor na enxaqueca. Então, isso impede a pessoa de ter enxaqueca. Exatamente. Na verdade, assim, são aplicações a cada 3 meses, tá? Que tendem a ser cumulativas. Na primeira aplicação, tende a diminuir 50% em média. Na segunda, uma resposta de 60% a 70%. Na terceira, até 80% responde. Isso em estudos, tá bom? Tá, e a durabilidade é a mesma, 3, 4 meses também. 3, 4 meses. Reaplicar. 3, 4 meses e reaplica. O objetivo é diminuir a intensidade e a frequência da dor. Isso na enxaqueca. Agora a gente pode sentar um pouquinho, gente. Quer sentar, gente? Aguenta aí, gente. Os meninos agora estão aqui. Daqui a pouquinho a gente senta, ó. Suor excessivo também é usado? Também. Você sabe que... Como que funciona? Também, olha, assim como no suor e na salivação, tá? Eu trouxe depois até um videozinho, mas a gente aplica nas regiões que tem um suor excessivo, porque o Botox ele vai atuar na glândula, impedindo que a glândula do suor produza muita secreção, muito suor. Não é isso? Então, a gente pode aplicar nas axilas, tem gente que tem um suor muito intenso na mão. É verdade. Até couro cabeludo. Então, aqui tá aplicando, a aplicação na região axilar, né? Então, a gente consegue aplicar, diminuir a produção. São quantas aplicações também e onde? Como que funciona? Depende da área, é muito individual, depende da área onde, né, tem no caso suor. da axila, por exemplo. Na axila são vários pontinhos, mais de 10 pontinhos, tá? Na mão ali. A pessoa para de suar? Não, ela vai diminuindo. Diminuir a produção. A gente nunca garante, vai parar, Medicina vai cessar. Nunca é, a gente vai... Até porque, gente, a importância das aplicações sequenciais é saber
a dose adequada. Então, a gente sempre começa pela menor dose, mas aí não melhorou 50, na próxima eu vou aplicar mais um pouquinho. Então, isso a gente vai tateando ao longo das aplicações. E isso segue a vida inteira, doutora? Tanto para enxaqueca, A enxaqueca é um protocolo em média de 1 ano, né? São 4 aplicações estabelecidas. Então tem, por exemplo, durante 1 ano você faz o tratamento com a toxina botulínica e depois dá uma parada. Suspende e observa, geralmente assim. No caso do suor excessivo também, não? Pode ser aplicado, enfim. Tudo vai observando como é que a pessoa vai reagindo. Exatamente. E outra aplicação muito importante é para salivação excessiva, tá? Tem muitas doenças neurológicas que não necessariamente existe uma doença da glândula, mas a pessoa ela tem dificuldade de engolir a própria saliva. Consequentemente, ela saliva tanto aquela salivação anterior, que usa o babador, tanto aquela salivação posterior, que acumula lá atrás e tem até risco de ir para o pulmão, gerando a pneumonia por broncoaspiração. Então, a gente tem como, nas paralisias cerebrais, na criancinha, ou mesmo nas pessoas... No caso onde é aplicado, no caso daqui da saliva? Nas glândulas salivares, né? Nós temos as parótidas, as submandibulares. Então, nós vamos na glândula e aplicando. Exatamente. Aqui, submandibular. Aqui, gente. Tem até sublingual, mas geralmente parótida e submandibular, que são as glândulas que produzem mais. E aí, para diminuir essa produção de saliva, também é bem interessante. Tá? Para quem está assistindo a gente agora e está falando, eu tenho suor excessivo, será que eu posso usar? Será que é indicado para mim? Tem que procurar um especialista para fazer uma consulta, os exames direitinho, né, doutora? Sem dúvida. Não pode, por exemplo, simplesmente ir... Porque hoje em dia a toxina botulínica, não. Enfim, dentistas, vários profissionais aplicam. Não. Não gente, pode, né? Patologias neurológicas, existem neurologistas especialistas na aplicação. Existe uma preparação, uma especialização para a aplicação da toxina nas doenças neurológicas. Não é qualquer profissional, porque o profissional ele tem que entender do que se trata a doença. Sim, então, gente, atenção, que isso é importante, tá? Você não pode, não é o mesmo que você faz o Botox, que você pode ir lá e falar, olha, eu tô com suor excessivo, aplica aqui, bruxismo. Não pode, procura um especialista, um neurologista para indicar direitinho, né, doutora? Exatamente. Bruxismo. Muito bom. Então, outra indicação que nós temos é o bruxismo. Eu trouxe até aqui, tá? Porque o bruxismo... O que é o bruxismo, doutora? Então, o bruxismo existe nada mais também que uma hipercontração, né? Da musculatura relacionada à mastigação. Que musculatura é essa? Nós temos a musculatura temporal, nós temos o masseter e nós temos os pterigoideus. Essa aqui primeiro? Ó, temporal. Por que ela é temporal? Definida aqui, é região temporal, né? Por isso que a gente fala o músculo temporal, tá? Aqui nós temos o masseter e os pterigoides, né? Então, nós temos 4 músculos relacionados à mastigação, 3 músculos, masseter. E nós aplicamos geralmente a depender, porque tem o bruxismo que a pessoa só aperta. E tem o bruxismo que, além de apertar, a pessoa desloca, né? Desloca para um lado e para o outro. Né? Então, tem pessoas que apertam tanto que quebra o dente. Tem outras que o dente fica todo desgastado, que além de apertar, ela desloca o dente para um lado e para o outro. Como que a gente descobre, doutora, que tem o bruxismo? É com desgaste do dente, à noite, tem que fazer os exames, testes? Não, na verdade tem o bruxismo diário e noturno, né? Então, assim, no diário, você mesmo percebe que você está apertando o dente. Principalmente sentir que eu estou apertando o dente. Atenção, você que está em casa vendo a gente agora. Sentiu que está apertando o dente, do nada você está simplesmente apertando, né? Contraindo. Isso, contraindo. É um bruxismo. Rangendo, deslocando. Então, é um bruxismo. Mas diurno, no caso. O diurno. Mas você pode, assim, a pessoa que está do seu lado pode perceber o barulho do ranger e mesmo a dor na articulação temporomandibular que o bruxismo pode causar, né? Então, assim, você aperta muito, você força muito essa articulação temporomandibular e aí pode gerar dor, né? E aí também suspeita do bruxismo, além do desgaste dentário, né? Então, quando a gente suspeita que a pessoa tem bruxismo, eu peço para olhar a arcada dentária, quando eu vejo aquele desgaste superior, eu já geralmente é um lado menor, maior que o outro, né? A pessoa fica com desgaste. Fica com desgaste. Os dentes. É bem complicado. Descobriu que tem bruxismo. E agora? Porque tem umas placas que também podem ser usadas, né? Mas a pessoa às vezes não quer, enfim, não dorme bem com a placa. Aí entra a toxina botulínica para salvar você, para ter um sono tranquilo. Tem vários tratamentos mesmo, tem até com medicamentos, tá? Antidepressivos podem ser utilizados, porque o bruxismo tem todo um fator psicológico, né? Psicossocial associado ao bruxismo, né? Medicações
a própria a placa, né, que pode ser utilizada. Mas, assim, tem casos exatamente que o bruxismo é tão intenso e tão difícil o controle, o paciente quebra o dente, o paciente está com desgaste importante, está gerando uma dor muito aguda, aí a gente entra com a toxina botulínica para diminuir, relaxar essa musculatura que está fazendo com que se aperte muito. Tem cura, doutor, do bruxismo ou não? Você só vai melhorando? Então, sem dúvida, o bruxismo ele pode, né, melhorar, né, com as diversas, tanto as medicações quanto mudanças de hábitos, né, ajustes, terapias. Muita tensão? Seria também tem total relação, né, psicológica, predisposição, né, tem hereditário? Não. Ainda se estuda, as pesquisas não são robustas para colocar o bruxismo como fala bonito, hereditário. Né? As pesquisas não são robustas. Adoro ter amigas inteligentes. A gente pode dizer assim, que são múltiplas causas determinantes de bruxismo. A gente não consegue bater o martelo que aquela pessoa tem aquela causa. Por isso. Não tem o bruxismo por isso, são múltiplas causas. Vamos para a toxina botulínica no caso. Então você aplica aqui na cara, não? Onde é aplicado, no caso, para diminuir a Isso, a gente aplica exatamente nessa musculatura. Temporal, masseter, em alguns casos nos pterigoideus também nós podemos aplicar. Como é o nome? Na musculatura da mastigação, né? Então, esses vermelhinhos aqui, ó, tá vendo? A gente pode aplicar. De quanto em quanto tempo, doutora? Geralmente, esse tempo de atuação da toxina é de 3 a 4 meses que a gente faz a aplicação. Né? E, logicamente, vai acompanhando. A gente acompanha com escalas, por exemplo, para enxaqueca crônica, tem o diário de dor de cabeça, tem escala de qualidade de vida, porque o paciente ele pode notar que teve a melhora, mas registrando aquilo ali, a gente consegue quantificar melhor como é que é a melhora. Você vai escrevendo, se você vai melhorando, é isso? É um diário? Você tem, então, como é que chama? Interessante. É diário de dor de cabeça. No caso, para enxaqueca crônica, para o bruxismo, que gera dor, tem escala de qualidade de vida. São... Você vai preenchendo um quadradinho naquele dia enfim, tem vários tipos, né, de diário. Mas você vai preenchendo ali, no final eu consigo quantificar, olhar aquela tabela e ver quantos dias você teve de dor, se melhorou, se não melhorou. Então, a gente também vai acompanhando no consultório com tabelas. Tá. No caso do bruxismo, existe alguma contraindicação? Alguém que não possa? Então, geralmente no bruxismo, né, a gente vem muito naquelas condições de doenças musculares, né, doenças neurológicas, processos inflamatórios e infecciosos. Então, geralmente, a gente não se aplica, tá? E quais são os possíveis efeitos, assim? O que é que pode dar de problema com a aplicação de Botox? Muitas vezes uma manchinha, né? Porque pode ficar vermelhinho, um pouquinho roxinho, mas isso sai em 2, 3 dias, tá? Pode, por exemplo, aqui no bruxismo, se passa da dose, relaxa tanto a musculatura que pode impedir de fechar a boca. Olha, isso pode acontecer. No quadro da enxaqueca crônica, né, quando aplica no frontal, pode relaxar tanto, né, que pode cair um pouquinho o olho. Então, por isso, procurem profissionais especializados, não é qualquer profissional, gente. Eu já tive paciente que veio de uma aplicação que estava com o olho todo roxo, né, da aplicação. Pode acontecer? Pode acontecer, mas quanto mais a expertise do profissional, menor, né, a tendência a acontecer. Cada profissional na sua área, né, doutora? Igual a gente está falando, a gente vai repetir, né? Você quer colocar, né, usar a toxina botulínica, no caso do bruxismo, do suor excessivo, enfim, faça com um profissional. Não o mesmo que você faz ali para as ruguinhas, enfim, que cada um estuda uma área e é imensa, viu, gente? Adorei, muito obrigada, doctor. Obrigada a você, inteligente, falando fácil, como sempre. Seus contatos, suas redes sociais. Ótimo. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Tem outras potenciais aplicações, eu nem passei aqui, mas o espasmo hemifacial é outro, espasmos da face, enfim, tem várias. Se você tiver dúvida, vai lá no meu Instagram, é DRA Francine Mendonça, tá? Manda seu direct, deixa por mensagem. Essa entrevista certamente vai para o meu Instagram, você vai poder rever, tá bom? E vai ser um prazer atendê-los. O prazer é todo nosso. E a gente vai para um rápido comercial. Oi?
Próximo bloco tem automobilismo com Vitor Lombardi, o piloto de corrida. E a gente vai convidar a doutora e o piloto também a comer a nossa panceta com chefe. Tem coragem de pilotar, doctor? Nossa, olha, Tem ou não tem? supervisionada ali, né? Não, bota o capacete direitinho, acelera, vai. Tem coragem, não? Tenho. A gente já agiliza um pausa aqui. Vamos providenciar. Então fica Gosto com de a aventura. gente, que a gente vai organizar tudo isso. Combinado? Combinado. E você também de casa, ok? A gente volta já já com mais Tarde Top pra vocês. Vai!